Ah, esse ovo tá com cheiro de ovo. Eu não gosto de cheiro do ovo. O que eu faço pro ovo não ter cheiro de ovo? Daí eu falei, nada. Ah, então eu não quero. A próxima vez que eu for numa feira, eu vou falar bem assim pro vendedor. Essa mexerica aqui tá com cheiro de mexerica. Eu não gosto que a mexerica tenha cheiro de mexerica. O que eu faço pra mexerica não ter cheiro de mexerica? Aí se ele quiser pegar um balde de mexerica, quiser tacar em mim assim, eu não vou nem revidar, né? Ah, o amendoim, eu não gosto do cheiro de amendoim. O que eu faço pro amendoim também não ter cheiro de amendoim? O atendimento ao público não é pra qualquer um. Eu tava vendo esse vídeo e eu tava lembrando que nessa época eu trabalhava todos os dias. Só tinha 2 folgas no mês e ainda mantendo as outras coisas que eu fazia, né? Essa situação, ela só mudou fazem 3 meses. Que agora o meu tempo tá muito mais flexível. Eu atendo lá na frente só uma vez na semana, porque agora tem um funcionário fixo. E eu lembro que nessa época eu tinha uma dor crônica, que começava daqui e descia. Ela começou só aqui. Depois ela foi irradiando pro restante de toda a coluna. E era impressionante, era eu começar a atender, eu começava a sentir essa dor. E por mais que eu tentasse fazer uma liberação, diminuir um pouco dos exercícios que pegava aqui, era uma dor muito grande. E ontem, eu pedi pro meu marido fazer uma massagem, e assim que ele tocou aqui nessa parte, ele falou, nossa, eu lembro que você tinha essa parte aqui bem alta e rígida. Ele melhorou, né? Eu falei, melhorou. E eu não tinha parado pra pensar que essa dor que eu sentia, eu não senti mais. Ou seja, era completamente ligado ao estresse. Impressionante, gente, como o estresse de fato afeta a nossa saúde. Socorro! Socorro! Meu Deus! Caiu na piscina. Escorregou. Coisas que a gente só vê na internet e não vê na vida real. Protetor solar da Princípio. Gente, testei isso aqui, eu achei ele bem sequinho, achei ele bom. Eu queria mostrar pra vocês isso aqui, gente, que eu não achava que eu tinha um gatilho tão bom. Olha o barulho disso aqui. Gente, isso aqui dá pra fazer um vídeo muito... Hã? O que você me diz? Eu tô desde quarta-feira sem treinar, também não tô me movimentando muito, porque estratégia pra uma coisa muito forte que vem aí amanhã. Então, eu usei disso pra poupar meu corpo, porque vai ter um esforço maior, né? Gente, é impressionante. 3º dia, meu corpo já tá tipo assim, e se a gente não fizer nunca mais nada? A gente ficar só deitado, não fizer nada? É assim, nosso corpo ele é ingrato. E olha que eu já levo essa vida aí há muitos anos, né? Então é por isso que às vezes muitas pessoas não conseguem ser constantes na academia. Porque se você tem o costume de fazer um dia, parar 4, depois tenta voltar de novo, gente, vai ser sempre um perrengue, vai ser sempre uma lamúria. Justamente por isso. Agora, quando você dá ali um descanso de no máximo 2 dias e você retoma, é mais fácil você retomar. Quanto mais você faz, mais teu corpo entende como algo normal e não como um grande desafio. Agora, se você tá todo dia tentando fazer um pouco, é mais fácil pra ele se adaptar do que ficar toda hora dando grandes pausas e tentando voltar e tentando voltar. E daí, claro, se torna muito mais cansativo. Atualmente eu tô com 57 quilos, mas eu sou uma pessoa que eu nunca vou poder me comparar a uma mulher magra que a vida inteira teve esse mesmo peso, em processos metabólicos completamente diferentes. Para quem não sabe, há quase 1 ano atrás eu pesava 9 quilos a mais do que eu peso hoje. Se uma pessoa passou a vida inteira com esse peso, a fome que ela sente é completamente diferente da fome que eu sinto. E eu nunca passei por sobrepeso, porque quem tem sobrepeso, a coisa é mais embaixo. Quem passou então pela obesidade, aí a situação é mais difícil ainda. Por isso que uma pessoa que sempre foi sempre magra a vida toda, às vezes vê uma pessoa acima do peso, pode pensar assim, não, mas é só fechar a boca. Porque ela tá jogando com a cabeça dela de magra.
A pessoa, a partir do momento que você desbloqueou esse sobrepeso, tudo mudou. Mesmo que você tenha emagrecido depois. O teu corpo, aqui na cabeça, ele ainda é o que você era antes. Tô indo pro Braves e queria dar uma dica. Lá você fica com a cabeça mergulhada o tempo todo na água e na lama. E então o teu cabelo vai voltar daquele jeito, né? Naquela situação. Aí o que eu faço? Eu embebedo o meu cabelo no óleo. Eu uso óleo de coco. Porque óleo e água, eles não se misturam. Então o óleo vai criar como se fosse uma película ali no teu cabelo. E vai impedir um pouco que o estrago seja menos pior. Entende? Confesso que agora, como eu já sabia dos obstáculos que tinha, eu acho que eu tava com mais medo, sabe? Do tipo assim, ai, acho que se eu não vou, porque eu já sei do perigo que tem. Ou quando, no caso, como eu consegui escalar daquela vez, eu falei assim, nossa, mas então agora vai criar uma expectativa maior na minha cabeça, então eu não vou. Sabe, aquela coisa que vai minando? E bem no fim deu certo, mas foi mais difícil. Não é à toa, né? Gente, eu ainda acho que vou fazer um treino, porque eu tô com energia sobrando. Eu não vou treinar amanhã. Eu tô com energia acumulada, gente. Ai, que coisa horrível. Tá aqui pras pernas. Eu acabei de gravar um vídeo de comprinhas de ASMR, tá tudo nessa caixa aqui. E, gente, eu queria falar pra vocês, né? Eu acho tão bonito que a maioria dos artistas de ASMR tem umas unhas bem bonitas, porque a gente fica muito perto aqui da câmera, né? E eu não tenho, né? Isso aqui é o máximo que minha unha cresce, mesmo tomando vitamina. Mas, por mais que eu tenha essas garras aqui, atualmente eu tô numa situação que nem com essas garras aqui que ficam bonitas, quando eu faço isso aqui, olha isso, gente. Olha isso aqui. E é tudo vídeo que fica perto, assim. Vocês vão estar me perdoando? Uma pessoa não muito stark. O pior que eu sei que chama atenção, né? Eu espero que não apareça muito. Vou descobrir na edição. Uma das maiores mentiras que já me contaram é que a comida fica gostosa quando ela é feita com amor. Eu já fiz cada comida tenebrosa quando eu tava cheia de boa vontade. E já saiu umas coisas tão boas quando eu tava acordei daquele jeito. Mentirada. É daquelas impressoras térmicas que quando imprime, né, o papel, ele já é um adesivo, ó, tá vendo? Fica muito mais fácil na hora de você colocar aqui os dados da pessoa na hora de enviar o produto. Galera, olha o que chegou. Pirotecnia, ó. Eu sempre vi eles fazendo isso aqui, calma aí. Em vídeo de segue a luz, limpando o ouvido. Aí eu tinha o azul e tinha esse, aí eu peguei esse aqui. Tô viciada em fazer isso aqui. Eu pego a farinha láctea, pego 20 gramas de farinha láctea, que dá umas 100 calorias mais ou menos, mais 20 gramas do whey sem sabor, que usa da Growth, que não adiciona sabor, que também dá mais 100 calorias, e misturo com o leite, gente. Isso aqui é muito bom. Meu Deus, fica só o gostinho da farinha láctea. Vai dar aí umas 250 calorias mais ou menos. E, nossa, muito bom. Já diria o meme, batalha espiritual fortíssima. Em uma semana, eu tive que renascer da essência as 2 vezes. Primeiro que eu fui lá no Braves, fiquei naquela situação com a mão tudo arrebentada. Gente, não deu 3 dias depois. Eu não vou nem dizer que é uma gripe, gente, eu tô achando que eu peguei Covid. Eu simplesmente, eu lembro que eu gravei aquele stories, né, da farinha láctea. Foi o último stories que eu gravei, né. E literalmente, gente, da noite pro dia, eu não levantei mais da cama, delirando.
com febre, com gripe. Enfim, fiquei 4 dias só deitada. Por que eu gravo meus vídeos com antecedência? Porque as circunstâncias da gente podem mudar do dia pra noite, da noite pro dia, literalmente. Eu precisava gravar, trabalhar, tive que ficar de repouso. Agora, você imagina se não tivesse vídeo de gaveta, como que ia ficar? Eu doente. Olha a minha voz como tá ruim, eu ainda nem posso voltar a trabalhar. Porque meu trabalho depende da minha voz, agora ela ainda tá boa. Até ontem ela mal tava saindo. Gente, sabe uma raiva que eu tenho? Muitas. Sabe quando você vai numa loja, você experimenta, normalmente é com calça shorts que acontece isso. Aí você experimenta, nossa, tá lindo no corpo, maravilhoso, beleza. Aí você leva pra casa e começa a usar. Gente, eu não sei que milagre é esse da multiplicação. Que você coloca o negócio de manhã, tá servindo. Chega no final da tarde, cabe 3 de você dentro do negócio. Aconteceu aqui, ó, com esses shorts que eu tenho aqui. Eu sei que é um tipo de tecido específico que acontece isso, não é? Agora, qual que é o tecido que faz essa meleca? Eu preciso descobrir pra eu não comprar nunca mais. Aqui em Curitiba, a gente tem um termo que se chama piá de prédio, que é basicamente um menino que só cresceu em apartamento, não teve muito contato com a vida, nunca comeu terra. Ai, sabe aqueles caras que só jogou videogame, não come cebola, umas coisas assim, umas frescuradas, tipo isso. Só que essa expressão, piá de prédio, o resto do Brasil não conhece. E eu quero usar isso para um vídeo que eu escrevo pra ficar uma coisa entendível pro Brasil inteiro. Menino de apartamento? Mauricinho. Geração Z. Não. Coisas que eu aprendi ficando 7 dias doente. Na verdade, na teoria eu já sabia. Eu só pude ver isso na prática. Primeiro, mesmo você tomando as mesmas quantidades de água lá, os seus 3 litros, 4 litros, comendo suas fibras, se você não tá se movimentando, você também não vai pro banheiro. Ou seja, você continua constipada. Resultado, você fica literalmente enfesada. Uma pessoa enfesada afeta o quê? O humor. Eu tive que ir para um laxante. Se você é uma pessoa que pensa exclusivamente no peso na balança, fica tranquila. Só você ficar uma semana sem fazer nada, parado, que o teu peso ele vai descer. Eu perdi mais ou menos 4 quilos em uma semana. Pra quem se preocupa apenas com isso, pode pensar, uau, né? Que evolução. Mas não. Pra quem conhece um pouquinho, sabe que isso aí é só água. Músculo que murchou. Boa parte disso, só você voltando a se movimentar, comendo ali um pouquinho melhor, pronto, já volta tudo normal o teu peso. Fazer déficit calórico estando totalmente parado é mais fácil do que quando você se movimenta mais. Afinal, o teu corpo vai pedir energia pra você fazer o que se você não tá fazendo nada? Aí é um ciclo, né? Ele não pede energia, você não faz nada. E vira um cansaço atrás do outro, cansaço. Você tem que decidir o que você quer. É muito melhor você ser um pouco mais ativo, teu corpo te pedir um pouco mais de energia. E às vezes você lidar com um pouco mais de fome do que também viver do contrário, que misericórdia. Se você, assim como eu, teve uma vida super ativa e de repente do dia pra noite você se vê só deitada em cima de uma cama, saia do Instagram. E tira o aplicativo porque já começa a afetar a cabeça. Deu uma melhoradinha, segura mais um dia. Não vai querer voltar pros treinos, porque eu quis fazer isso na terça, voltei com febre, voltei pior na quarta. Primeiro ponto é que pode ser que você não saiba se maquiar. Mas é muito provável que seja o segundo ponto que eu vou dizer. Que existem tipos de belezas diferentes. Existem mulheres que elas vão brilhar muito mais numa maquiagem carregada e tem mulheres que vão brilhar mais com menos maquiagem. Só que para isso você precisa identificar qual é o seu tipo de beleza. Por exemplo, teve essa onda da Clean Girl, essa pele super glow, super fresh. Eu, Marina, não combino com esse tipo de estética. Eu tenho um cabelo que chama atenção, eu tenho o meu nariz, que ele é mais afiado, mais anguloso. Essa parte aqui do meu queixo também é algo que chama atenção. Cores mais escuras combinam mais comigo. Então, quando eu vou com essa estética extremamente clean e glow, eu brigo com a minha beleza. Gente, eu fico completamente apagada. Eu funciono muito mais com pele opaca e com cores mais escuras. Já viram mulheres que quando estão sem maquiagem as pessoas perguntam se ela tá doente? Provavelmente ela tem o tipo de beleza que sustenta essa maquiagem. Agora, por exemplo, não sei se vocês já viram a Bruna Nhans, que ela é bem conhecida. É o tipo de beleza que não sustenta uma maquiagem pesada. Todas as vezes que ela apareceu maquiada, ficava uma briga estranha, porque ela tem traços bem marcantes no rosto dela. Então, ela colocava uma maquiagem, principalmente com uma coisa com muito brilho, parecia que tirava a beleza da menina.
Angelina Jolie tem uma beleza extremamente marcante. Ela tem traços fortes. Todas as vezes que ela tenta ir contra essa arquitetura dela, usando um cabelo muito claro, usando um batom muito rosa, uma coisa muito mais claro, isso apaga a beleza que vai de encontro que ela é. Outra coisa que pode influenciar no resultado da sua maquiagem, a tonalidade do seu cabelo. Se você usa uma tonalidade que destoa muito do subtom de pele que você tem, às vezes a maquiagem não vai resolver e ela ainda pode piorar a situação. Ai, Mariana, como que faz pra descobrir minha beleza? Daí tem que estudar sobre visagismo. Aí você vai conseguir entender e poupar seu dinheiro, às vezes gastar com produtos de maquiagem e estéticas em geral. Não me coloque em close friends. Toda vez que eu vejo que eu tô lá com a bolinha verde, eu fico pensando assim, que crime que essa pessoa cometeu, que ela tá tendo que se esconder, que ela não pode mostrar o que ela é, e me colocou no meio disso tudo. Daqui a pouco a polícia vai bater na minha porta, vai me perguntar o que é essa seita que eu tô fazendo parte. Eu me sinto fazendo parte de uma dupla personalidade da pessoa. Eu fico pensando, por que essa pessoa tá se escondendo? E me colocou nisso. Ai, Marina, mas aí você olha, mas é óbvio, né? Porque eu quero saber, meu Deus, o que é isso que tem que se esconder? Gente, é sempre uma coisa, né? Foto do cachorro. Mas por que tem que esconder? Não tô... Não é que tem pessoas que não podem ver. Ah, daí excluir a pessoa. Nem devia estar essa pessoa no teu Instagram. Por que ela teve essa percepção? Porque normalmente tons que já existem na gente, eles vão ficar sempre melhor. E existe um método que se chama método Zyla, que se você não sabe nada sobre qual é a sua cartela de cor, o método Zyla é você monta a sua cartela de cores baseado nas cores que já existem em você. Aí você pode pensar assim, mas a gente é só marrom e bege. Não, dentro da gente tem várias tonalidades. Então, por exemplo, a cor que é aqui do seu cabelo não é a mesma que tem aqui. A tua pele não é a mesma cor que tem aqui, da cor que tem aqui. Quando você fica rosado, o meu rosado é diferente do seu. Inclusive tem até um aplicativo que você vai montando a sua cartela com base nas cores que você tem. Por exemplo, só no seu olho, se você for no sol, né, for tirar uma foto, dentro dele vai ter várias nuances cor que tem em você. Aliás, se você está na dúvida se uma cor fica boa ou não pra você, normalmente ela não pode se destacar, ela não pode chegar antes que você. Normalmente quando a pessoa te olha, ela tem que ver um conjunto da obra e não ver a cor primeiro, ou o cabelo primeiro, ou a sobrancelha primeiro. Ela tem que olhar pra você e ver o conjunto da obra. Gente, eu tô respondendo vocês e eu acho muito engraçado porque toda semana tem alguém que vem meio assim, nossa, Marina, entendi a referência que você fez às Class Fries. Eu fico, o quê? Aí a pessoa fala assim, nossa, amei que você se inspirou nos Fries. E eu falo, mas gente, o que é isso? É uma pessoa? É uma série? É um cantor? É um filme? Porque eu realmente não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Você sabe o que torna uma marca de luxo? Porque a Gucci é considerada uma marca de luxo e porque, sei lá, uma Carmen Steffens, uma Schutz nunca vai ser? Por que a Ferrari é a Ferrari e uma Volkswagen nunca vai ser? Aí você pode pensar assim, por causa do preço, né? Mas esse aí fica meio óbvio, né? Então deve ser a qualidade, né? Porque é melhor. Mas também existem coisas que são muito bem feitas e que não necessariamente são tão caras. O que faz uma marca ser de luxo é a exclusividade. O intuito deles nunca é vender em massa, em grande escala, como essas marcas que elas são boas, mas o intuito dela é vender para o máximo de pessoas possível. E uma coisa sendo exclusiva e sendo escassa, ela acaba chamando mais atenção, porque você se vê com um item que basicamente pouquíssimas pessoas no mundo têm. Sem falar também que marcas de luxo normalmente têm uma identidade de imagem
muito forte. Então, quando você pensa em Chanel, a primeira coisa que você vem é aquela bolsa. Burberry. O xadrez e o trench coat. A Gucci, aquela estampa que é bem conhecida deles, né? E que são coisas que podem passar de geração para geração, ser herdados, que eles vão continuar sendo atemporais. E por serem itens que eles fabricam poucos, né, são manuais, né, exclusivos, quando uma pessoa compra, principalmente bolsa, normalmente ela tende a valorizar. Então, quando você compra, como acabar não tendo mais tanto acesso, você pode vender às vezes até 2 vezes maior do que o preço que você pagou. Porém, quando a gente para pensar em como as coisas estão andando muito rápido, tá cada vez mais difícil você ser único fazendo alguma coisa, eu acho que vai ser cada vez mais difícil surgirem marcas de luxo novas, até porque elas precisam ganhar um tempo ali no mercado, né, até ela se estabelecer e criar uma imagem de algo que pode ser passado de geração para geração. Inclusive, vamos supor, se você descobrir alguma cor que não te favoreça tanto, mas que mesmo assim você goste dessa cor, você pode continuar usando em outros pontos do seu corpo que não seja tão próxima do rosto. Então você pode, que nem no caso do branco, né? No meu caso, usar às vezes numa calça, num acessório, num cinto, alguma coisa assim. Vou continuar usando a cor que eu gosto, mas sem ficar tão perto do rosto. Por isso, gente, que tudo que tá próximo do rosto a gente tem que tomar mais cuidado. Por isso que eu acho muito estranho quando alguém fala assim, que quer fazer alguma mudança no cabelo e fala assim, é só cabelo. Não, gente, o cabelo, ele tá próximo do teu rosto, dependendo do que você faz, principalmente o loiro, né? O loiro pra te deixar pálida e você ter que compensar com maquiagem, é assim, ó, facinho. Então nunca é só cabelo, gente, é a moldura do teu rosto. Você sabia que existe um tamanho de corte de cabelo que é aquele assim pra você não errar? Quando você fala assim, eu não sei se eu quero deixar ele curto nem longo, não sei se isso aqui tá ficando harmônico ou não. Que é o seguinte, eu tava me arrumando agora e eu arrumando meu cabelo e eu comecei a olhar pro espelho e eu falei assim, isso aqui tá começando a ficar estranho. Tá começando a criar uma desarmonia aqui, só de olhar, mas é porque eu já faço isso há muito tempo. Como que você vai descobrir? Você vai ter que medir. Eu não medi, tá, gente? Eu vou fazer tudo com vocês. É porque no olhômetro eu já percebi que meu cabelo tá começando a ficar estranho. Ó, você vai medir aqui no começo da sua testa e vai vir até aqui, tá? Sim, cada rosto tem uma medida. Fez aqui, você vai repetir aqui. Aonde ele parou aqui é o meu ponto de equilíbrio e normalmente é onde o comprimento maior vai ficar melhor. Como vocês podem ver, eu estou pelo menos 3 dedos passando... Nossa, eu não sabia que era tanto. 3 dedos passando do ponto de equilíbrio. Eu estou desde ontem com vontade de comer sopa com batata frita. Mas tem que ser esse ritual. Eu pego uma colherada, saboreio, aí eu venho com a batata... E repete. Ai, Marina, mas você já comeu isso alguma vez pra você estar sentindo vontade? Nunca comi. Do nada, meu cérebro simplesmente quis fazer essa associação. Eu sempre gosto de comer sopa com pão de alho. Batata frita é a primeira vez. Pão de alho ainda melhor. Acho que é gravidez. Vocês acham realmente que eu ia querer anunciar uma gravidez desse jeito? Tô testando uma lente nova pra minha câmera. E eu peguei meu celular pra vocês verem a diferença de câmera pra celular. Vou pegar alguma coisa aqui pra focar. Do celular não tem como eu ver porque eu tô usando a câmera traseira. Tem mais profundidade, né? Parece que eu gostei. Esses dias eu falei sobre encontrar o ponto de equilíbrio no corte de cabelo. Vai medir daqui até aqui e vai repetir até aqui, que provavelmente esse é o comprimento longo que fica melhor pra você. Mas isso não conta só pra cabelo. Você também pode usar ele como decote, pra quem gosta de usar decote, pra você saber a profundidade do decote que fica melhor pra você. Esse é o primeiro ponto de equilíbrio. Mas existe também o segundo ponto de equilíbrio. Então, você sabendo que esse aqui é o seu primeiro ponto de equilíbrio, você vai pegar metade disso aqui, que o meu provavelmente é aqui, e vai repetir aqui.
Pra que serve esse segundo ponto? Pra quem gosta de usar colar. Então, por exemplo, se é aquele tipo de colar que você consegue regular, você consegue deixar exatamente na altura que causa mais harmonia. Vou falar que não tem nada a ver com, tá na moda, se é criativo, se é bonito, se não é, não tem nada a ver com isso. Eu vou falar aqui de proporção. Eu não conheço nenhuma mulher que queira evidenciar a barriga, que queira deixar a barriga com volume. Normalmente a gente, mesmo a mulher sendo magra, ela gosta de não chamar atenção para aquela região, né, destacar outros pontos. E os looks que eu vi de lenço amarrado na cintura era sempre um look monocromático e colocava o ponto de estampa bem na barriga, na cintura. Adivinha? Chamando atenção exatamente pra barriga, ou seja, criando volume. É que nem, por exemplo, uma mulher que tem muito volume no seio e daí, por exemplo, ela compra uma bolsa. Não é o caso dessa bolsa, mas tem umas que elas têm a alça maior e daí ela pega e usa assim, ó, a bolsa. Se ela não gosta já desse volume que tem no seio e coloca ainda a bolsa aqui, vai evidenciar ainda mais o volume que tem aqui. Ou, por exemplo, a mulher tem muito volume no quadril, daí ela compra aquelas bolsas que tem aquelas tiras, sabe? Põe assim de lado, e aonde que a bolsa para? Exatamente aqui, ó, no quadril. O que vai acontecer? Se ela já não gosta tanto do quadril avantajado, isso aqui vai causar ainda mais volume. Meu Deus, olhando minha própria filmagem, assim como telespectadora, a impressão que eu vou fazer assim, ó. Ai, que delícia, que leveza. Gente, uma consciência corporal que tem que ter. Eu tô toda ralada, porque eu não tenho intimidade com pano. Então, assim, eu tô toda assada do negócio. E a força que você tem tudo, até no dedo do pé. Tô com cãibra no meu pé. Ele é acostumado a ficar na ponta do pé e lá tudo finaliza assim, né? E aqui vocês não entendem só a canseira que eu tô. Porque eu ainda andei de bike, treinei de manhã e fiz esse negócio. Pensa no cortisol como é que tá, hein? Esse vídeo da Beyoncé foi tirado de um filme que se chama Cadillac Records, que ele conta como foi a ascensão do blues em seguida do rock. Basicamente, né, quem começou a dominar essa área eram os negros. Então mostra um pouco da ascensão dos negros nesse meio, mas era difícil, né, algum negro se tornar famoso justamente por isso. Eles que deram início, né, a esse estilo musical e depois vieram as variações até vir o rock. Tanto é que até mostra um pouco do Elvis, né? Por que Elvis fez o sucesso que fez? Obviamente porque ele era muito bom, mas o fato dele ser branco e bonito, isso ajudou muito a ele a crescer e se tornar o que ele se tornou. Mas eu acho muito interessante, porque a Etta James, que também foi, assim, um vozeirão da época, ela também, né, gente, mulher e negra. Então, assim, pra ela conseguir algum destaque, não era a mesma coisa, né? É porque se fosse um nervo daqui, seria um nervo ovalado esquerdo, aí seria um pouquinho diferente. Isso. Então eu vou fazer o seguinte, vou te passar um remedinho, tá? Em comprimido. O nome do remédio se chama homeostrato propílico desoxirribonucleico, tá? Você vai tomar ele de 3 a 3 horas. O último filme que eu assisti no cinema foi um filme do Elvis em 2022 e ele foi uma experiência bem ruim. Parecia, sabe quando a gente tem um sonho que nada casa com nada? Parecia um filme de TikTok. Uma cena pulava pra outra em que nada se conectava com nada. Aí depois disso eu fiquei tipo, não sei se eu quero ver outro filme de biografia de cantor, né? Eis que fui assistir o trailer do Michael e eu fiquei assim, nossa... Por quê? Ele é dos mesmos criadores, roteirista, não vi ali, da pessoa que fez o filme do Queen. E o filme do Queen eu achei muito bom. E agora eu fiquei assim, com ciricutico. Nossa, mas passou uma vibe de que alguma marca me contratou, né? Mas não foi não. Tudo paga aqui do nosso bolso mesmo, né? Pra eu poder fazer desse tempo aqui milagre, gente, o que eu quero fazer aqui. E hoje que eu precisava do meu cabelo ondulado, aí o que aconteceu? Que é isso aqui.
Eu tô realizando um sonho. Tive um vídeo de jovens se divertindo na década de 90 e 2000, eram filmagens reais. Gente, eu fiquei muito chocada porque era um grupo de várias pessoas e todo mundo com a mão livre. Tipo assim, ninguém segurando nada, sabe? Eu fiquei um pouco chocada. Também deve ser porque eu tá de madrugada. Gente, eu fui dormir às 10 horas da noite. Eu acordei às 2h30. Terminei de gravar agora outro vídeo. Eu preciso pro terceiro. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Só que eu preciso esperar amanhecer, porque ele tem a vibe do amanhecer. Não dá pra fazer no escuro. Eu tô no limbo, que eu não posso dormir, porque daí daqui a pouco eu já tenho que levantar. E eu sei que se eu dar um cochilo vai ser aquele sono pesado, não posso. Vocês fazem companhia pra mim? Marina, o que você tá achando? Então é bom, gente, é bom. Mas crossfit é mais legal. Mas então por que você tá fazendo? Pra dar um estímulo diferente pro corpo. Não adianta, gente, parece que depois você entra pro crossfit, que você vê que você tem que ter força com cardio ao mesmo tempo, e você volta pra uma coisa que é, por mais que seja concentrando ali na força, ainda assim é diferente. A forma como o crossfit trabalha a tua cabeça é diferente, gente. Ele parece que ele desbloqueia um negócio. A parada mental que só o crossfit tem. Que só quem faz pode explicar. Como eu sou uma coach muito aplicada, já deixei no quadro o ódio para amanhã, pensando no meu aluno lesionado, mas eu sou uma professora muito boa.